comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos 17. Eu não vou me estender muito, eu prometo que antes das 23 a gente para. Bem antes. Atos capítulo 17. Iverson, vamos ver. É que a Viviane? Vivi está servindo ali na estrutura, né? O operacional. Atos 17, versículo de número 6. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses homens que têm o quê? Transtornado. Vi alguém outro dia mencionando que o tradutor errou a expressão, que a expressão seria transformado. Mas não errou não, tá certo. É transtornar mesmo. O texto bíblico é transtornar, bagunçar, desorganizar, mudar a ordem das coisas, colocar de ponta cabeça as coisas. O termo é transtornar. Eu gostaria, já que o tema geral da escola bíblica é o método de Deus, hoje à noite eu quero falar um pouco sobre o crescimento da igreja primitiva e o que ela nos ensina sobre expansão, sobre métodos de crescimento. É uma escola bíblica, então eu não vou pregar. Amém? Amém. Nós vamos compartilhar a palavra, eu vou estudar a palavra, nós vamos folhear a Bíblia. E talvez não dê tempo de eu concluir meu raciocínio hoje à noite. A gente continua amanhã pela manhã. É amanhã pela manhã? Já podia anunciar assim? A gente continua amanhã pela manhã, tá? E assim por diante. Mas ao longo dos anos se tem criado muitas formas e fórmulas para crescimento da igreja. Todo mundo que pastoreia quer ver a igreja crescer, sim ou não? Sim. É fato. Aliás, quem congrega também. Eu quero ver a minha igreja crescendo, embora quando cresce algumas pessoas dizem assim: eu vou congregar numa igreja pequena porque essa aqui cresceu demais e eu quero estar numa igreja pequena. Quando na verdade nós podemos desenvolver, mesmo numa igreja grande, convívio de proximidade. Precisamos aprender o que a igreja primitiva nos ensinou sobre isso. Não vou falar sobre os métodos e fórmulas de crescimento de igreja que surgiram nos últimos anos, porque não vem ao caso. E cada um funciona dentro da sua proposta de crescimento. Mas se a gente analisar a igreja primitiva, vamos perceber que ela tem o maior modelo, o maior referencial de crescimento de uma igreja. Vou lhe mostrar isso. Atos capítulo 1, versículo de número 15. A Bíblia diz que eles eram quase 120 irmãos. Eram quantos? 120. Quase 120. O escritor preferiu não precisar quantos eram. Fato é que não chegam a 120.
Em Atos capítulo 2, versículo 43, o número já é de quase 3.000 irmãos. Nós estamos falando aí de um crescimento, portanto, extraordinário. Atos capítulo 2, o número elevou-se a quase 3.000 almas, diz o versículo de número 41. Atos 2, 41. Então, de 120 do capítulo 1, eles são quase 3.000 do capítulo 2. Portanto, por que o escritor usa quase 120, quase 3.000? Em Atos capítulo 4 ele vai dizer que o número já é de quase 5.000. Por que ele não dá números precisos? Por que ele não diz 118? Por que ele não diz 2.920? Por que ele não diz 3.950? Porque o judeu entende que as coisas de Deus nunca devem ser numeradas. Numerar estabelece limite e Deus não tem limites. Então o judeu evita numerar as coisas. Por isso aquele problema de Davi quando ele manda enumerar o povo. Lucas está escrevendo e ele evita dar números precisos. Ele dá uma noção para estabelecer um parâmetro. Então em Atos 1 quase 120, em Atos 2 quase 3.000. Em Atos capítulo de número 4, versículo de número 4, a Bíblia diz que o número já era de quase 5.000. Olha o quase aí de novo. Você vê que a igreja está crescendo. Amém? A igreja está crescendo. Em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, todo dia havia conversão na igreja primitiva. Em Romanos capítulo 15, lá no versículo 21 a seguir, Paulo diz assim: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. Agora preste atenção. Historicamente, em apenas 50 anos, havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. 500 mil cristãos na Judéia. Em 60 anos, a história diz que o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. Vamos fazer um paralelo daquela igreja com a nossa igreja. Eles não tinham templo, eles não tinham leis que os protegiam, pelo contrário, eles eram perseguidos e esmagados. Eles não transmitiam culto pela internet, cadeia de rádio e televisão. Eles não vinham para a igreja de carro. A partir de determinado período, eles começaram a congregar em cavernas, vales, esconderijos, porque se fossem pegos seriam mortos. E em 60 anos evangelizaram o mundo. E o poder daquela igreja era tão grande que quando Roma, enquanto império, quando Roma percebeu que não tinha como vencer os povos bárbaros, Roma reconheceu o cristianismo como religião oficial para utilizar o cristianismo para evangelizar os povos bárbaros, porque eles entenderam que a pregação da igreja era o único instrumento que poderia aplacar a fúria dos povos bárbaros que estavam atacando o império. Olha o poder que a igreja ganhou, a influência que ela tomou e a expectativa que tem do poder da palavra que ela pregava.
Nós temos templos suntuosos, luxuosos. Vamos para a igreja de carro. Algumas igrejas têm frotas de carro, algumas têm até banco, cadeia de rádio e televisão. Transmitimos culto pela internet. E hoje, quase metade da população da terra nunca ouviu falar o nome de Jesus. Eu vou repetir. Eles não tinham templo, não tinham leis que os protegessem, eram perseguidos, não tinham carro, não tinham programa de rádio, não tinha satélite, não tinha televisão, não tinha internet, e evangelizaram o mundo inteiro em 60 anos. Nós temos tudo isto, e dos 7,3 bilhões de habitantes da terra, aproximadamente 2,9 bilhões nunca ouviram falar o nome de Jesus. O que aquela igreja tinha, que nós não temos. Nós temos métodos, fórmulas e estratégias. Que método eles tinham que nós estamos ignorando? Nós fazemos um mapeamento da cidade com auxílio de drones. Eles apenas iam, sem nenhuma perspectiva do que os esperava, e evangelizaram o mundo em 60 anos. Onde nós nos perdemos? O que eles têm a nos ensinar? O que a nossa igreja precisa resgatar para voltar a crescer como antes? Atos 17 revela para nós quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica. Tessalônica era uma das principais cidades da Grécia. Hoje ela é chamada de Salônica. Tessalônica era um centro comercial, intelectual, e era uma cidade tão importante que a igreja de Tessalônica se torna uma influenciadora de toda a igreja do mundo antigo. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, eles estão vindo de Filipos, 150 quilômetros. Em Filipos a gente conhece o episódio. Paulo e Silas foram presos, surrados, humilhados, e depois liberados, porque Paulo apela para a sua cidadania romana, depois da intervenção de Deus para tirá-los do cárcere. São liberados. Então de Filipos eles seguem para Tessalônica. Note que Paulo e Silas estão inflamados, machucados, surrados. Não bastasse o problema que eles tiveram em Filipos, agora quando chegam em Tessalônica, alguém move uma ação, uma queixa contra Paulo e Silas. Ou seja, o que havia acontecido em Filipos já havia chegado como notícia em Tessalônica. A informação é: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Então o que aconteceu em Filipos é notícia em Tessalônica. Foram na casa onde Paulo e Silas estavam hospedados, na casa de um novo convertido chamado Jason. Paulo e Silas haviam saído para orar. Como Paulo não estava na casa de Jason, prenderam Jason, levaram ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, aos magistrados. Aqui estão os acusados. Qual a queixa?
eles estão transtornando o mundo. O que é transtornar aqui? Transtornar aqui é mudar a ordem das coisas. Eles estão influenciando o cenário. Eles estão alterando as coisas onde chegam. Primeira pergunta a fazer é: a igreja, a nossa igreja, onde chega, transtorna? Provoca mudança? Influencia? Ou é só mais uma porta aberta? Desculpa, mas portas abertas não falam. Igrejas nós temos aí. A questão é: estamos influenciando? Estamos fazendo diferença? A nossa chegada é percebida, e detalhe, nós não estamos falando de fachada, arquitetura, porque às vezes a gente quer chegar chegando na arquitetura, na fachada. Presença, quem passar vê. Quando a influência que a igreja primitiva exercia não era visual, não era mercadológica. Eu não estou dizendo que a igreja não pode apelar para recursos de visualização. Eu estou dizendo que muito recurso de visualização e publicidade sem prática do evangelho atrai, mas não mantém. Atrai, mas não mantém. Então vamos observar qual o método que a igreja primitiva utiliza para sair de 115, 120, quase 120 e em 60 anos evangelizar o mundo inteiro. Se nós colocarmos em prática, vai funcionar. Provoca aí o estudioso do seu lado e faz assim: vai funcionar. E o detalhe, irmão, crescimento de igreja não é mágico. Igreja não cresce como num passe de mágica. Não adianta ficar fantasiando. Não funciona assim. Eu sou pastor de uma igreja há 9 anos. E imaginei que os primeiros 5 anos seriam de estruturação. E daí em diante nós começaríamos a crescer. E estou convencido que eu preciso pelo menos de 10 a 12 anos de estruturação. Por exemplo, eu dizer assim, ela tem um lastro para agora começar a ampliar. Então não é um processo. E esse processo inclui o que a igreja primitiva praticou. Vamos lá? Primeira metodologia da igreja primitiva para crescimento: comunhão. Diga comigo: comunhão. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: comunhão. E comunhão para a igreja primitiva era koinonia. Diga comigo: koinonia. E koinonia é mais do que comunhão como a gente entende. Koinonia não indica aproximação, indica ligamento. Vão entender? O meu pé não está próximo da minha cabeça, mas está ligado por veias, músculos, ossos, nervos. O que isso indica? Que a minha comunhão contigo não depende de nós estarmos próximos. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que distantes, nós estamos ligados. Significa dizer que o que acontece com você lá no final de Pernambuco
se diz respeito a mim aqui na capital, porque nós estamos ligados. Não estamos próximos, mas estamos ligados. Provoca seu vizinho e fala com ele: estamos ligados. Lamentavelmente, poucos crentes entendem isso. E é porque não entendemos isto que, quando sabemos que alguma coisa deu errado na vida de um, no íntimo, nossa hipocrisia celebra. Porque a gente tem a sensação que, se o degrau dele quebrou, eu tenho a chance de ganhar um. Isso não é comunhão. Dentro da perspectiva de comunhão bíblica, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 9, que nós somos cooperadores de Deus. Diga comigo: cooperadores. Cooperadores. Fala com o vizinho: cooperadores. Cooperadores. Agora diz para ele assim: não competidores. Não competidores. Oh, glória. Glória a Deus. Nós não estamos competindo para ver quem faz mais, para ver quem cresce mais, para ver quem prega melhor, para ver qual é a classe da escola dominical que cresce mais, qual é o departamento que faz mais patrimônio. Não, 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 não. Eu e você temos que entender que a construção é uma só. Nós somos serventes, porque o grande construtor é Deus. Nós somos apenas serventes. E à medida que a obra cresce, não conta se cresceu mais na minha parede ou na tua. O que conta é que, no geral, a construção está avançando. O inverso disso não é comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz que eles perseveravam unanimemente. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na comunhão. Atos 2,44 diz que em cada alma havia, que todos os que criam estavam unidos. Atos 2,47 diz que eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo. Atos capítulo 3, versículo 1 mostra que Pedro e João subiam. Presta atenção, a palavra unânime, unanimemente, juntos e unidade são as palavras básicas do livro de Atos dos Apóstolos. E a palavra comunidade tinham tudo em comum. Tudo em comum. Unanimemente, estavam unânimes, unanimemente em oração. É muito comum encontrar em Atos Pedro e João, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Maria e Joana, Maria e Maria, mãe de João Marcos. Porque a ideia ali é de expressar a unidade da igreja, a comunhão da igreja, a proximidade dos salvos. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, primeiro método do crescimento da igreja primitiva está fora da perspectiva de metodologia científica, de planejamento estratégico, mas de prática de vida cristã, a partir da comunhão. Vamos trazer para cá para nós? Como é que eu posso querer que a igreja que eu congrego cresça se eu não estou em comunhão no convívio dela? Se eu estou torcendo para que aquele irmão dê errado, só porque mudou o líder do departamento, eu saio do departamento e começo a boicotar o serviço.
O pastor me tirou da congregação, me trouxe para a sede e colocou outro na congregação. Eu começo a ligar para os irmãos da congregação para atrapalhar o serviço do outro. É uma escola bíblica de obreiro. Segura lá, porque quando a gente está falando para a igreja, a gente dá canja, saladinha, entendeu? Arroz à grega com frango assado, filé de peixe frito, grelhado. Mas quando é líder, a gente traz um pouquinho de mocotó, coloca a pimentinha, dá sabor, entendeu? Então segura lá. Como queremos que a igreja cresça e criamos métodos. Mas o mais simples a gente não consegue cumprir. E mais, dentro de comunhão, eles tinham comunhão no partir do pão. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 Coríntios capítulo 8, Paulo está fazendo uma campanha de arrecadação para os irmãos da Judéia, e ele orienta que cada irmão de Corinto traga de casa aquilo que tem para enviar aos irmãos da Judéia. Vamos traduzir isso. Na igreja primitiva, o camarada fazia a feira e não levava para casa, levava para a igreja, para o templo, aos pés dos apóstolos. Quando ele colocava lá, ele pegava só o que ele precisava e deixava o restante lá. E todo mundo fazia isso. E todo mundo vinha, trazia para a igreja, e na igreja buscava e levava para casa o que precisava. De modo que o texto diz assim: e ninguém tinha falta de nada. Não acontecia de na sua casa você ter carne de diversos tipos, biscoito de diversos tipos, e lá na casa do irmão ele só tem uma carne e um biscoito, ou não tem nem um biscoito. Não, não. O que tinha na casa de um tinha na casa do outro, porque eles partilhavam. Ai, Deus. Dá para nós? Eu lancei um projeto lá na nossa igreja chamado Casa de Pão. No projeto Casa de Pão nós temos alguns armários com comida. Não tem porta, é aberto, não tem ninguém vigiando. Todo mundo traz alguma coisa e coloca lá. Lá tem arroz, feijão, macarrão, café, biscoito doce, salgado, carne de charque, ovos, óleo, tudo que precisa na cozinha. Eu cheguei em casa para fazer o café e não tenho café, mas eu tenho açúcar. Eu pego 1 quilo de açúcar, vou lá no Casa de Pão, coloco 1 quilo de açúcar e pego 1 quilo de café. O outro lá em casa tem o café, mas não tem o leite. Então ele vem, traz 1 quilo do café, coloca lá e pega uma caixa do leite. E com isso eu acabo da minha cozinha abastecendo a mesa de alguém, e alguém abastecendo a minha, e nós vamos suprindo uns aos outros. Está funcionando? Vai funcionar. Vai funcionar. Tem muita gente já sendo abençoada através disso, é fato. Mas tem algumas pessoas que não conseguem entender que ele só precisa levar o que ele precisa. Ele chega lá, abre a sacola e sai descendo. Aí ele acaba desfalcando de outro que vai chegar depois dele. E por que isso acontece? Porque gente que age dessa maneira não entende o princípio da comunhão no partir do pão. Quer dar um pouco de mim, receber um pouco de você, e juntos desfrutamos da mesma bênção e da mesma provisão. Mas estamos insistindo para que funcione, para que dê certo. É um projeto novo, deve ter uns 6 meses.
Eu creio que uma hora as consciências entram em alinhamento. Então, segundo, eles tinham comunhão no partir dos bens. Atos capítulo 2, versículo 45, diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos 4,32. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E o 35 diz: e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Deixa eu tentar explicar isso aqui dentro de uma linguagem que nos Estados Unidos é comum, por exemplo, do ponto de vista de investimento imobiliário. Juntam 50 pessoas e compram um apartamento em região turística. A administradora do apartamento, a empresa que administra o apartamento, vai fazer um agendamento e cada proprietário tem direito a uma semana do apartamento. É um apartamento só com 50 donos. Todo mundo desfruta. No Brasil já existe para os apaixonados por carro. Juntam 4 amigos, um compra Ferrari, o outro compra um Camaro, diz o nome dos carros aí, irmão? O outro compra um Porsche, o outro compra um Lamborghini. Pronto, essa semana eu estou de Ferrari, semana que vem eu te dou a Ferrari, você me dá um Lamborghini, diz amém. Estamos profetizando aqui, por favor. Você me dá o Lamborghini, o outro. Ou seja, tinham tudo em comum. O que seria isso na vida cristã? Na vida cristã, isso seria compreender que eu não posso me sentir bem tendo de sobra quando alguém que senta do meu lado na igreja tem falta. Meu Deus. O princípio bíblico da generosidade é compreender que aquilo que Deus me deu demais é para servir alguém que tem menos. Isso é tão claro no Antigo Testamento que o Senhor ordenava que quando eles fizessem a colheita e tivessem ido para casa com a colheita, o que caísse do cesto, ele não podia voltar para pegar. Por quê? Porque era do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. O princípio era o seguinte: se caiu é porque estava sobrando. Glória a Deus. Nós não conseguimos praticar esse princípio da comunhão dos bens. A irmã entra no closet para escolher a sandália de calçar e fica 30 minutos experimentando sandália. Se você tem 30 pares de sandália, está muito claro. Se você precisa de 10 minutos para escolher a sandália que vai calçar, está muito claro que você tem mais sandália do que precisa. E na igreja que você congrega tem alguém pedindo a Deus uma sandália. Então por que na igreja a gente não tem uma área onde a gente vai servir? Está aqui, é um bazar, valores simbólicos, é para missões. Mas eu vou compartilhar do que eu tenho com alguém que não tem, para que essa pessoa seja abençoada através da minha vida. Tem irmã perdendo sandália porque o corpo fica ressecado sem uso. Não faz muito tempo que eu me deparei numa casa que o marido estava reclamando que a mulher tinha 100 e alguns pares de sandália. É pecado, pastor? Eu acho que não. É necessário? Não. Então, se eu posso servir alguém e não sirvo, agora sim, aí virou.
comunhão no partir dos bens. Deus abençoa o teu servo, Senhor. Abre as portas para o teu servo. Ô Santo, a chave é você. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago diz assim: quando você lidera teu irmão dizendo Deus te abençoe, quando você poderia abençoá-lo, você está sendo hipócrita. Aí Tiago diz: me mostra a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Mas nós estamos falando de quê mesmo aqui, pastor? De doação ou de crescimento de igreja? De crescimento de igreja. Sem fórmula, com prática de vida cristã. Irmão, eu já viajei para pregar com uma camisa só. E hoje não, hoje os pregadores estão chiques, eles pregam só uma noite nos congressos. Quando eu comecei a pregar, o pregador era convidado para pregar sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite. Com a camisa só fazia como? Chegava do culto, sexta à noite, lavava a camisa, pendurava atrás da geladeira, para sábado de manhã usar. Aí hoje, quando eu entro no quarto para escolher a camisa que eu vou usar e eu fico em dúvida, velho, vai descer um azoio. Se eu fico em dúvida da camisa que eu vou usar, eu tenho mais do que preciso. O maior colecionador de gravatas do Brasil era o senhor fulano, senador Antônio Carlos Magalhães na época. 850 gravatas. E eu disse para mim: eu vou fazer minha coleção de gravatas. E comecei. No dia que eu cheguei na frente da prateleira e fiquei sem saber que gravata usar, você quer saber que está errado? Fiz um apanhado, levei para a igreja 78 gravatas, coloquei no balcão da secretaria e coloquei no grupo do ministério: passa na secretaria que tem gravata. Por que eu preciso ter 500 gravatas quando tem alguém na igreja pedindo a Deus uma para ir para o casamento de sábado? Então, comunhão não é só esse negócio do "ou eu te amo, irmão, estou orando por tu". Está orando por tu, me ama, mas tem aquilo que eu estou precisando, pode me abençoar e não faz. Estamos falando de crescimento de igreja. Eles tinham comunhão nas orações, perseveravam nas orações. Não havia, dentro dessa perspectiva da coinonia, aquele negócio do pastor chegar aqui e dizer: irmãos, campanha de oração, porque Deus vai abrir a porta para a gente ampliar o nosso tempo. Não deixa, Jesus, fecha a porta, Senhor, com tanta coisa mais importante na tua casa. Se ajoelha do lado da irmã que está lá gemendo: Deus, salva meu marido. Levanta a oração. Esquece, irmã, tem um marido que tem mais jeito não. Ali. Cadê a comunhão nas orações? Quando alguém está enfermo, comunhão nas orações é a igreja chamar para si a responsabilidade da intercessão. E comunhão na doutrina. O que é comunhão na doutrina? O pastor pode viajar, porque quem vai ficar pregando aqui não vai despregar o que o pastor ministrou no culto anterior. A igreja tem um padrão doutrinário e ministra a mensagem com equilíbrio, seguindo os mesmos princípios e valores doutrinários. Esse era o primeiro segredo da igreja primitiva.
Agora dá uma provocada no irmão do seu lado e fala com ele assim: eu tenho comunhão contigo. Sabe qual é o nosso problema? Desculpa aí, tá? Eu sou um pastor pentecostal. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu creio no mover do Espírito Santo. Só que nós pentecostais valorizamos muito o movimento e não nos movimentamos dentro daquilo que Deus está esperando que a gente faça. Glória a Deus. Então, um culto fervoroso, com muita língua, muita revelação, muita profecia, muito mover, mas quando terminou o culto saiu o porta fora e não moveu nada. Aleluia. Na minha experiência prática não serviu. Se não muda nada em mim, não teve propósito. E se não tem propósito, Deus não está envolvido no processo. Fala comigo assim, pastor Josué. Muda logo de assunto. Obrigado. Eu vou mudar. Só faz assim com o irmão que está do seu lado. Você tem o dever de ter comunhão comigo. Segundo lugar, qual era o segundo método do crescimento da igreja primitiva? Propósito. Propósito. Eles tinham propósito. Gente, vida sem propósito é vida infrutífera. Eu disse outro dia para alguns jovens da minha igreja: a minha geração não tinha tablets, smartphones, computadores ágeis. Eu sou de uma geração que orou pedindo a Deus para conseguir comprar uma máquina de datilografia. E no dia que eu comprei a minha, eu orei agradecendo a Deus pelo milagre. A geração de hoje está tudo aí. Na minha geração, alunos invadiam a escola, matando alunos porque sofreu bullying. Por quê? Porque na minha geração a gente não tinha nada, mas a gente tinha sonho. A gente sonhava com o dia que ia conseguir aquilo que estava no nosso propósito. O que acontece com a geração de hoje? Falta propósito. Eles mal sabem o que vão fazer amanhã. A igreja primitiva trabalhava com foco, sabia onde pretendia chegar. Qual é o nosso propósito aqui? Qual é o propósito dessa igreja? O que ela pretende alcançar? Quais são as nossas metas aqui? No livro de Jó está escrito: intentando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Intentar ali é projetar. Só projeta quem tem propósito. Quem não tem propósito não projeta. A obra de Deus não é realizada, desculpa o termo, a zóio. Requer planejamento, propósito, o que se pretende alcançar. E a igreja primitiva tinha pelo menos 2 propósitos inegociáveis. Levar Jesus ao mundo.
anunciar Cristo. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5 assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o Evangelho do Senhor Jesus, fui com temor e tremor e em fraqueza, e não vos fiz saber outra coisa, senão a Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Olha o que Paulo diz: quando eu estive convosco, eu não vos anunciei outra coisa, senão a Cristo e o Cristo da cruz, o Cristo que foi crucificado. O que nós estamos anunciando? Quando a gente prega, qual é o nosso propósito na pregação? Propósito número 2 da igreja primitiva. Número 1, levar Jesus ao mundo. Número 2, trazer o mundo a Cristo. O desespero dos crentes primitivos era ganhar almas. Isso é propósito. Nós estamos perdendo a essência da vida cristã desde o momento que alguém decidiu que igreja é clube social e religioso. Vamos à igreja para cumprir uma agenda semanal, terapia. E o detalhe, aliás, um detalhe que já é objeto de estudo da sociologia da religião, o fenômeno, o chamado fenômeno evangelho de produto. O que é o evangelho de produto? A igreja deixou de ser igreja, virou uma loja. O púlpito deixou de ser altar, virou balcão. O pastor deixou de ser profeta, se tornou atendente. E o frequentador deixou de ser crente, virou cliente. Então, que dia é hoje quando você vai? Sexta. Sexta-feira eu vou na Peniel, porque na sexta-feira tem um culto. É na quinta, não é o face a face? Tem um culto de intimidade, face a face, que eu não vou perder. Ai, como Deus está lá. Mas sábado tem um rancho de profetas lá na igreja tal. Domingo à noite é o culto da terapia na igreja Y. Terça é o culto da libertação na igreja X. E quarta é o culto do empresário na igreja Z. Então o que acontece? As pessoas não estabelecem mais um vínculo espiritual. Elas vão em busca de um produto que está sendo oferecido. Depois que eu receber o que eu estou buscando, eu desapareço e não te dou mais satisfação nenhuma, porque o que eu vim buscar, eu já recebi. Por isso pessoas não se firmam mais na igreja. Elas migram de uma igreja para outra com mais facilidade do que a troca do óleo do motor do carro, que mês passado foi num posto e mês que vem será em outro. Porque não há mais vínculo. O que há agora é interesse com a oferta. O produto oferecido é a lei da oferta e da procura. Isso é uma tragédia para a igreja. Isso é uma tragédia. Daí nasce o famoso movimento chamado os desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu só preciso de Deus. E quando na minha prateleira falta um produto, eu descubro qual é a loja igreja que tem o produto que eu quero, e eu vou lá em busca do produto que eu estou buscando. Apenas isso.
falta propósito. E quando falta propósito, falta envolvimento, falta comprometimento. Já vou parar. Estamos falando do método de Deus. E todos nós queremos que a igreja cresça. E queremos fórmulas de crescimento. Aqui eu estou lhe dando duas. Estou lhe dando aspas. A igreja primitiva está nos dando comunhão e propósito. Qual é o meu propósito em vir à igreja? Qual é o meu propósito em congregar? O que eu pretendo? Nós dizemos muito que nós estamos indo buscar, mas quem tem propósito não vai buscar, vem trazer. O que eu estou trazendo? O que eu estou trazendo? John Kennedy, no seu discurso de posse, quando eleito presidente dos Estados Unidos da América, disse: não pergunte o que a nação poderá fazer por você, mas o que você poderá fazer pela nação. Então, a pergunta não é o que esta igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer. Aleluia. Para que esta igreja continue consolidando, crescendo e alcançando os seus propósitos. Amém? Amém. Posso ter mais 10 minutos? Vamos falar só mais um item e amanhã de manhã a gente continua com esse mesmo raciocínio. Terceiro elemento do método de crescimento da igreja primitiva: humildade. As pessoas que chegavam na igreja primitiva não tinham a sensação de estar no lugar errado. A arrogância hoje é um problema no cenário da igreja. Porque o visitante chega e ele se sente tratado como um extraterrestre, e isso o afasta. Porque ele não tem o nosso protótipo, o nosso estereótipo, o nosso perfil. Aí a gente trata ele com distanciamento. Então isso é arrogância. As disputas internas no ambiente da igreja contaminam o corpo. A necessidade de me sentir grande em relação ao outro me torna pequeno. Eu disse outro dia numa escola bíblica de obreiros no Brasil, de pastores, uma grande escola bíblica, uma das maiores do Brasil. E a minha missão foi falar sobre dons ministeriais. E eu olhei para uma plateia e falei assim: quantos presbíteros estão aqui? Levantou assim uma multidão. E eu falei com eles assim: irmãos, na Assembleia de Deus se tem a sensação que o topo do ministério é a ordenação a pastor. No movimento neopentecostal brasileiro, o negócio é ser bispo. E nos movimentos de renovação pentecostal, o negócio é virar apóstolo. E em alguns outros já tem até sacerdote. Já tem sacerdote por aí. Que eles, é preciso crescer. O título diz que eu sou grande. É uma ânsia. E eu disse para eles: o maior título ministerial
do Novo Testamento é presbítero. É o maior título ministerial do Novo Testamento. O presbítero, que em alguns casos é bispo, em outros casos específicos é ancião, mas o título ministerial é basicamente o mesmo. Mas por que entre nós existe essa ânsia pelo título? Porque a nossa arrogância, a nossa vaidade precisa de título para acreditar no ministério recebido. Aleluia. E eu preciso lhe dizer que tem gente que tem a credencial e não tem o ministério. E tem gente que tem o ministério mesmo sem ter a credencial. Glória. Então, onde anda a nossa humildade? Como anda? O irmão vai analisar em Atos 6, já concluindo, que Estevão foi nomeado para diácono. E de repente Estevão desponta como evangelista. Ele nunca foi ordenado evangelista. Ele era diácono. O relato que a Bíblia faz de Estevão em Atos 6 diz que ele pregava com tanto poder que o seu rosto resplandecia. E quem olhava para ele via-o como o rosto de um anjo. Ele é um diácono, não um profeta. Ele é um diácono, não um evangelista. Estevão nunca foi apóstolo. Mas ele é o camarada que abre o caminho para a fé do Novo Testamento, que é a fé que te leva a morrer por aquilo que você crê. Estevão é a semente lançada no coração de um jovem chamado Saulo. O evangelismo de Saulo começa em Estevão, porque quando Estevão é apedrejado, as suas vestes são retiradas e jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando em Atos 26, Paulo testemunha da sua conversão, ele faz uma menção indireta a Estevão. Quando ele diz: eu persegui a igreja de Deus e a minha fúria aumentava. E ele começa a descrever a sua revolta contra os cristãos. E ele faz menção de quantas vezes ele ficou guardando as coisas daqueles que eram martirizados por causa da sua fúria. E Paulo começa a descrever que todo aquele processo já vinha mexendo com ele. Por isso que no dia que Jesus encontra Saulo, ele diz assim: por que você está me perseguindo? É uma referência a tudo que ele já vinha fazendo. A gente não encontra Pedro revoltado porque eu sou apóstolo e Estevão está pregando. Porque onde há propósito e comunhão, não cabe jactância, arrogância, exaltação e competição. Você pregar bem não me incomoda, porque se você está pregando bem, significa que o meu ministério está dando frutos. Eu disse para os meus pastores: eu não tenho problema de vocês pregarem bem, podem pregar bem. Outro dia um jovem pregador da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou pregar melhor do que o senhor. Eu disse: se tu pregar pior, tu merece uma surra. Porque você está recebendo toda a estrutura pronta. Você quer o quê? Então quando há o Espírito de Deus agindo em nós, gerando humildade, você pregar bem não me incomoda. Porque eu vou olhar e vou dizer: graças a Deus, está funcionando.
George Monroe diz que a minha liderança só é confirmada na minha ausência, não na minha presença. Se as coisas só funcionam se eu estiver presente, isso não é liderança eficaz. Claro, o pastor não vai abandonar e deixar aí a Deus dará. Mas não tem que ele estar presente para funcionar. Então, se há humildade, a gente entende que eu não sou, ninguém é superior ao outro em importância. Hierarquicamente, sim, a gente reconhece a autoridade que o Senhor delegou a cada um na função que cumpre. Isso é princípio de autoridade. Mas em grau de importância, de unção e graça, não. Então, ou a gente aprende de humildade, ou não estamos prontos para crescer. Porque no dia que o seu crescimento, no dia que o teu crescimento te disser que você se tornou maior do que o outro, você diminuiu, não cresceu. Porque quem cresce no reino de Deus não se sente grande. Aleluia. Filipenses 2,3 diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso não é complexo de inferioridade, isso é princípio de humildade. Eu vou concluir mencionando o seguinte: eu tenho uma mensagem, eu acho que ela está na internet, lá no YouTube, falando sobre orgulho. Está lá? Alguém já viu? Pronto. Nessa mensagem eu começo dizendo o seguinte: existem no nosso corpo bilhões de bactérias chamadas cadaverinas. Elas estão dormindo. Elas estão dormindo, elas não estão agindo. Quando o seu sangue para de circular, quando o oxigênio para de ser gerado no corpo, ou de entrar no corpo para a circulação, quando o corpo tomba e morre, as cadaverinas são despertadas. Hora de trabalhar. Elas partem numa missão implacável de destruição. Não importa quão lindo você é, quão linda, seus olhos verdes, sua cabeleira farta, sua pele sedosa, elas vão destruir tudo. O cérebro vai se transformar numa pasta líquida, aquosa, amarelada, que se demorar muito, vaza pelo nariz e pelo ouvido. A pele resseca, acinzenta, a unha roxeia, os olhos empalidecem, os maxilares cerram, o corpo empesa, começa a inchar. Em 24 horas os poros começam a liberar um líquido mal cheiroso. Posso falar na hora de almoço? Estou falando de mim e de você. Sua mulher lhe ama, seu marido lhe ama, seu pai daria a vida por você, sua mãe dispensa comentário. Mas depois que isso acontecer, ninguém lhe quer dentro de casa por mais de um dia. Pensa nisso antes de pisar em alguém. Antes de atacar alguém. Glória a Deus. Antes de olhar para alguém de cima para baixo como se fosse maior que os outros. Aleluia.
porque nós somos apenas bonecos de barro. O que nos mantém vivos é o fato de que o Todo-Poderoso, Aleluia. soprou espírito de vida em nós. Quando Ele recolher o espírito de vida, tudo para. Então, humildade é um exercício que nós temos que praticar todo dia. E quando as pessoas entrarem em nosso meio e perceberem que nós não nos sentimos melhores do que elas, por causa da religião, por causa da fé, por causa do tempo de vida cristã, por causa do modelo da roupa que a gente usa, quando elas não se sentirem mais estranhas perto de nós, elas também se sentirão bem-vindas entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Aí está o método de Deus para fazer uma igreja crescer. Se Jesus não voltar hoje à noite, amanhã a gente continua.